Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Com muita satisfação, com muita honra, que recebemos vocês todos no primeiro webinar da Juchen Advocacia, que coincidentemente neste ano faz 50 anos de existência, que é um marco espetacular, e agora enfrentamos uma nova vida, os próximos 50 anos pós-pandemia. E é por isso mesmo que estamos aqui. Esta situação que estamos vivendo foi objeto de uma série de medidas legislativas e de iniciativa do governo federal, no sentido de nos permitir enfrentar melhor os efeitos desta pandemia. O foco foi na preservação dos empregos e na continuidade das empresas. As principais áreas cobertas pela legislação foram certamente a área trabalhista e a área tributária. E essa produção que nos surpreendeu positivamente, porque, de alguma maneira, foram dados encaminhamentos aos problemas existentes, imediatos. Duas principais medidas provisórias na área trabalhista se destacam nessa nova produção de normas, principalmente a medida provisória 927, que já está com a sua vigência assegurada para 120 dias, e a medida provisória 936, que agora também adquiriu essa condição. Não tem que ficar aparecendo. Essas medidas provisórias já são de conhecimento de todos, estão sendo cumpridas, estão sendo aproveitadas e permitindo que as empresas se adaptem às necessidades, e uma série de normas também de governos estaduais e municipais no sentido de como conduzir as atividades econômicas nesta circunstância. E para debater durante esse período, nós advogados, nós da Juchen Advocacia, tivemos que nos adaptar à nova situação, trabalhando muito bem em home office e também produzindo uma série de instruções, de orientações, enfim, de comentários, de informações para os nossos clientes, enfim, para todos, para os nossos clientes sindicatos, que reproduziram também toda essa matéria, analisando as implicações da pandemia nas atividades empresariais, nas relações de trabalho, enfim. E hoje, o tema mais atual nesse exato momento, ou pelo menos um dos principais, é os efeitos da pandemia no que tange à conceituação da Covid-19 como doença ocupacional. É sobre essa matéria que os nossos debatedores vão se pronunciar logo a seguir. Eu queria saudar o Dr. Marcos Giovanni Rutsatz, que é um médico do trabalho, formado na Universidade Federal de Santa Maria, em 1994, e integra a Comissão de Saúde e Segurança Ocupacional do CIMEX, que é o nosso Sindicato da Indústria Metalúrgica de Caxias do Sul. Também é diretor de saúde da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias e conselheiro médico do GEAT, é o grupo ligado à Medicina e Saúde do Trabalho da Fiergs, e também é um perito médico federal. O doutor Marcos Giovanni certamente vai nos trazer, sob o aspecto técnico, tudo aquilo que nós devemos fazer em prol da prevenção para, obviamente, minorar ao máximo os efeitos da Covid-19 em nossas empresas. De outro lado, também participará do debate o nosso colega e sócio, o advogado Gustavo Juchen, que é bacharel em Direito, claro, e especialista em Direito e Processo do Trabalho, e também tem um MBA em Gestão Empresarial. É membro do Conselho de Relações do Trabalho da Fiergs e dirige o Departamento de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados. Com a palavra, os debatedores. Bom, eu vou iniciar, então, rapidamente, inicialmente agradecendo o convite. Só questiono, todos me ouvem bem?
Dr. Yuhen, me ouve? Ok. A partir do Dr. Yuhen, eu acredito que os demais estejam ouvindo também. Então, eu quero fazer um agradecimento especial ao escritório Yuhen de advocacia, sobretudo na pessoa do Dr. Gustavo, que gentilmente fez o contato, e quero saudar também a todos os convidados que hoje fazem parte desse fórum aqui, onde a gente vai ter a oportunidade de discutir mais sobre essa questão que, se antes a gente já tinha preocupações na questão do enquadramento de um nexo de causalidade entre uma doença e o exercício da atividade, agora, com essa questão da Covid, como médico, isso preocupa muito mais, porque a gente está falando de uma doença que, embora tenha uma letalidade muito pequena, mas eu acredito que, se alguma demanda nesse sentido acontecer para os empregadores, ela certamente vai ter um peso, ela vai representar bastante um custo muito alto. Então, a gente vai estar à disposição para debater nesse sentido. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Sérgio, doutor Marcos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse bate-papo, né, como nós divulgamos. A primeira experiência da Yuhen Advocacia nesse sentido, e é o formato que as circunstâncias nos permitem, né, utilizar. Mas o importante é que estejamos podendo abordar esse tema, debater e quem sabe, orientar e tirar dúvidas, né, de todos os que estão conosco nesse momento. Bem, eu começaria abordando a questão que talvez até tenha acirrado, digamos assim, os ânimos, né, ou complicado a situação, né, no que tange a caracterização da Covid-19 como uma doença ocupacional, que foi, primeiro, a inclusão pelo governo, né, na medida provisória 927, que foi uma das primeiras medidas adotadas em função da pandemia, pelo menos a primeira de mais relevo na área trabalhista, né, onde o governo tentou colocar uma série de regras para viabilizar, num primeiro momento, alguns ajustes individuais, dando mais liberdade às partes, né, e flexibilizando alguns institutos, para que naquele primeiro momento, onde não se sabia ainda a duração que isso teria, o que seria necessário, se pudesse, então, antecipar feriados, conceder férias, viabilizar teletrabalho. E o governo acrescentou nessa medida provisória um artigo 29, com o seguinte teor: de que os casos de contaminação pelo novo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. E acredito que tenha feito isso com o intuito de gerar mais tranquilidade e segurança jurídica, principalmente aos empregadores, né, no sentido de que a manutenção das atividades nesse período não lhes acarretaria esse risco de responsabilização, né, caso seus empregados viessem a ser contaminados pelo Covid-19 e a ter lesões ou sofrerem danos em função disso. O Supremo, ao examinar a constitucionalidade da medida provisória, a partir de diversas ações diretas de inconstitucionalidade movidas por alguns partidos políticos, manteve a medida quase que em sua inteireza, mas suspendeu a eficácia desse dispositivo, desse artigo 29, de um outro dispositivo. O acórdão ainda não foi disponibilizado, né, foi uma decisão cautelar, por maioria, portanto, uma decisão provisória, e uma decisão proferida quando nem mesmo o Congresso Nacional se pronunciou ainda sobre essa medida provisória, né? Essa medida provisória está sendo avaliada pelo Congresso, está no prazo de 60 dias prorrogado para seu exame, já há um parecer e voto do relator, sobre o qual eu comentarei depois, inclusive sobre essa matéria, bastante interessante, de modo que a situação longe está de ser definida. Talvez o governo tenha tido uma boa intenção, mas acabou dificultando, digamos, ou jogando o foco sobre essa questão, e o Supremo, da mesma forma, ao suspender a eficácia do dispositivo, que, a meu juízo,
na verdade, está em sintonia com o que a legislação já previa, né? Da mesma forma, viabilizou que se difundisse uma ideia errônea, né, de que a Covid-19 é uma doença ocupacional. E, infelizmente, isso foi noticiado de uma forma não exata por muitos órgãos de imprensa, causando essa apreensão, né, nos empresários de um modo geral. E por que eu digo isso? Porque, na realidade, a nossa legislação enfim, mesmo antes de nós termos a consolidação das leis do trabalho, nós já tínhamos disposições legais sobre a responsabilização por acidentes do trabalho, né? E hoje essa matéria é regrada pela Lei 8.213, que trata dos benefícios da Previdência Social, que é de 1991. E a nossa lei qualifica, então, o que seja acidente de trabalho e também define que são considerados, da mesma forma, acidente de trabalho, embora não acidente típico, né? Tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho, às quais nós nos referimos em conjunto como doenças ocupacionais, né? A doença profissional, que é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de um trabalho peculiar a determinada atividade, e que conste de uma relação que é elaborada era elaborada pelo antigo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, né? Hoje é a cargo do Ministério da Previdência Social. E, da mesma forma, a doença do trabalho, ela é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais de como o trabalho é realizado, e com ele diretamente relacionados, mas também constantes de uma relação elaborada pelo governo federal. Esta relação consta como um anexo ao Decreto 3.048, de 99, que regulamenta, que aprova o regulamento da Previdência Social. E no anexo 2 deste regulamento, nós temos lá os agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho. Portanto, é uma relação exclusiva. A Covid-19, como um vírus que é, e aí o Dr. Marcos pode me corrigir depois se eu não estiver sendo exato, seria um agente biológico, né? E aí, neste anexo, há um quadro com a indicação dos agentes. Logicamente que o coronavírus não se encontra dentre esses agentes, né, porque o quadro é muito anterior à pandemia atual, né, mas ele define lá quais os trabalhos que contêm esse risco, né? Então, nós temos lá agentes biológicos, trabalho na agricultura, mas por quê? Relacionado com animais que possam ter outros micro-organismos ou parasitas infecciosos, na construção, manipulação de carne e pescado, aves confinadas, veterinária, enfim, situações específicas que não diriam respeito ao coronavírus. E aí nós temos um caso específico que seria hospital, laboratórios e outros ambientes envolvidos no tratamento de doenças transmissíveis. Ou seja, seriam passíveis de consideração, seria passível de caracterização como doença ocupacional, o coronavírus, eventualmente, apenas para aqueles trabalhadores que trabalham em contato direto com os agentes que veiculam ou transmitem o vírus, que é a secreção humana, né, de novo, se eu não estiver enganado, e que estejam na linha de frente, portanto, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem em hospitais que atendam pacientes contaminados, né, pesquisadores em laboratórios que eventualmente manipulem o vírus, e também os médicos que realizam autópsias de pessoas falecidas com o Covid-19, e os trabalhadores em funerárias que, da mesma forma, manuseiem corpos, né, de pessoas que tenham vindo a falecer por essa causa. Essas seriam as atividades passíveis de caracterização como doença ocupacional na forma da lei. Se nós avançarmos ainda, há um outro dispositivo na Lei 8.213 que diz o seguinte, que não são considerados como doença do trabalho a doença, dentre outras, a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva,
salvo comprovação que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Nós estamos enfrentando uma pandemia, né? A doença endêmica é aquela verificada, de novo eu estou talvez avançando na matéria na qual o Dr. Marcos é especialista, mas ele pode me corrigir ou me socorrer depois. A doença endêmica é aquela verificada em toda uma região, né? A pandemia é quando nós estamos falando disso em várias regiões do planeta ao mesmo tempo. Os especialistas dizem que essa pandemia vai se transformar numa endemia, ou seja, o vírus continuará, né, vivo, enfim, atuante em algumas regiões por um período possivelmente considerável. Pois bem, então, esse dispositivo também seria aplicável, ou seja, como o vírus está em todo lugar, a contaminação pode se dar em muitos lugares, não se poderia considerar isso uma doença do trabalho, de novo, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, portanto, não por presunção. Da mesma forma, um outro dispositivo que diz que, em caso excepcional, se a doença que não estiver naquela relação que eu referi, né, no anexo do Decreto 3.048, tiver resultado das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-lo acidente de trabalho. Pois bem, então, o que nós vemos é que, na forma da lei que já vigorava e que continua em vigor, seria até mesmo desnecessário aquele artigo 29 inserido na medida provisória 927, né? Porque a questão, me parece que já é tratada de forma correta e com clareza pela nossa legislação. Ou seja, a Covid-19, em princípio, não é e não será uma doença ocupacional, né? Ao menos para a generalidade dos trabalhadores, nas mais diversas empresas, né? Podendo vir a ser assim considerada, né? Se tratar de empresas ou de estabelecimentos onde, pela natureza das atividades, haja o contato direto, isso sim, né, com o vírus ou com os agentes que veiculam esse vírus, né? Portanto, é incorreta a imagem que se criou a partir da divulgação da decisão do Supremo, né, de que, então, a Covid-19 seria uma doença ocupacional. Inclusive, essa previsão, essa conceituação, ela está em linha com o que outros países também adotam, né? Por exemplo, a OSHA, né, OSHA, que é a Occupational Safety and Health Administration, é o órgão americano que cuida da saúde e segurança no trabalho, nas suas regulamentações, também dispõe de forma semelhante a esse conceito adotado pelo legislador brasileiro. Pois bem, mas é inegável, sim, que, primeiro, há a possibilidade, então, em alguns casos, de que a Covid-19, né, venha a ser ou caracterizada ou venha a ser pleiteado o reconhecimento dela como doença ocupacional. E isso por quê? Porque, na realidade, do ponto de vista trabalhista e previdenciário, é vantajoso para o trabalhador, né, que uma doença seja caracterizada como doença do trabalho, né? E, por outro lado, né, é mais custoso para o empregador. E por quê? Porque se o benefício a que o empregado tiver direito for um auxílio-doença simples, ele terá um valor menor do que um auxílio-doença acidentário. Se ele gozar de um auxílio-doença acidentário, ele terá direito à garantia de emprego após o retorno, né, às suas atividades. Se, eventualmente, esse benefício for convertido depois em aposentadoria por invalidez, o seu valor será também superior, né? Se for auxílio-doença acidentário, o empregador terá que recolher FGTS durante o período de afastamento. Enfim, há uma série de peculiaridades, né, que tornam mais custoso e, por outro lado, mais benéfico para o empregado se a moléstia for entendida como do trabalho.
E há entendimentos, inclusive de diversos magistrados, no sentido de que não só de que, eventualmente, a responsabilidade do empregador deva ser a objetiva, ou seja, havendo o dano e havendo o nexo, ele responde independentemente de culpa, né? Mas também no sentido de que, dado que todos devem guardar, né, tanto quanto possível, o isolamento social nesse período, o deslocamento para o trabalho, enfim, expõe a pessoa a um risco maior. É óbvio, não se tem como definir onde, como e quando a pessoa eventualmente foi contaminada. Então, o que se poderá fazer, né, é avaliar as circunstâncias, né? Por exemplo, se algum colega teve a doença manifestada, né, e a partir daí vários outros colegas, esse é um ponto. Por outro lado, se pessoas da família ou na casa do empregado estavam contaminadas primeiro, enfim, tudo isso terá que ser avaliado no caso concreto. Agora, para que haja responsabilidade do empregador, ou para que haja responsabilidade civil, 3 são as características a serem verificadas, né? Primeiro, nós temos que ter um dano. Então, a responsabilização, em rigor, ocorrerá se o empregado enfim, tiver afastamento, né, e sofrer sequelas ou vir a falecer. Se houver o nexo sobre o qual nós falamos, né, e que, em princípio, portanto, supõe-se que não será doença ocupacional, e esse nexo deverá ser comprovado, em regra, pelo empregado, podendo, talvez, se gerar uma presunção contrária, né, se ele, por exemplo, trabalhar numa daquelas empresas ou atividades que eu referi anteriormente. E, por fim, tem que haver a culpa. Então, para escapar ou minimizar ou eliminar esse risco, né, de responsabilização por eventual morte ou danos causados pela Covid-19 a algum empregado, o que as empresas têm que se preocupar em fazer é adotar todas as medidas preventivas possíveis, todos os cuidados para evitar a propagação e a contaminação do vírus. E, muito embora haja agora na legislação recente, né, a determinação de observância de uma série de medidas, é preciso lembrar que já é dever do empregador, já era anteriormente, né, por força de lei, adotar e usar as medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, também de modo genérico. Como agora esse é um risco que nós temos, né, que também está presente nos ambientes de trabalho, me parece que isso também se enquadraria nessa previsão. E assim como agora nós temos, né, a previsão de que o desatendimento das normas de proteção e cuidado configura crime, é punível de modo administrativo, civil e criminal, também a legislação previdenciária já prevê que é a contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Portanto, essa é uma preocupação permanente que agora apenas ganhou novos contornos com a exigência de uma série de novas medidas, né, que estão fundamentalmente no nosso estado concentradas no Rio Grande do Sul, no decreto 55.240 do governo estadual, que instituiu o sistema de distanciamento controlado. Há medidas adicionais previstas nas normas municipais, eventualmente, também em portarias da Secretaria Estadual da Saúde. Há, eventualmente, algumas normas da Anvisa aplicáveis, como uma que trata da utilização e limpeza das máscaras faciais descartáveis, né, e que, de modo geral, dizem essas medidas, e eu não vou enumerá-las todas e nem detalhá-las, porque já avancei aqui no tempo de que eu dispunha, né, mas com o distanciamento social, com cuidados pessoais, né, de higiene, com etiqueta respiratória, com distanciamento interpessoal, né, e com cuidados de limpeza e ventilação dos ambientes de trabalho, tendo o empregador ainda o dever de orientar seus empregados e de exigir deles e dos clientes a observância de todas estas regras sobre as quais nós poderíamos depois, se for o caso, abordar com mais profundidade. Eu paro por hora, porque acho que a ideia também é propiciar o debate e as perguntas,
né? E gostaria muito de ouvir também a palavra do Dr. Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Muito ilustrativa, muito importante as tuas considerações, adaptando, né, a situação do Covid à legislação já pré-existente, o que é muito importante. E a mim cabe só referir que me surpreendeu muito o Supremo entrar no artigo 29 da MP 927, porque ele foi muito bem escrito, como tu salientaste há pouco. Ele poderia ter ficado como estava. Se houver prova de nexo causal, vamos avaliar. Mas não foi isso que o Supremo fez. Muito bem. Antes de passar a palavra ao Dr. Marcos, estamos muito curiosos e muito aguardando com muita expectativa os ensinamentos que ele vai proferir. Eu queria dizer a todos que o formato desse webinar é que só ficam na tela, só fica aparente as imagens das pessoas que estão participando das apresentações e da mediação, que é o meu caso. Os demais, em princípio, a tela fica fechada e os microfones também. Agradeço. Dr. Marcos, por gentileza. Agora sim. A gente está se adaptando a esse formato novo, né, de reuniões, de encontro. Então, a gente vai aprendendo a usar melhor essas ferramentas. Aqueles que eu não pude me dirigir antes, que eu vi que alguns estavam ainda não conectados, então, meu abraço, meu boa tarde. Hoje eu estou falando aqui de Santa Maria. Na verdade, eu moro em Caxias do Sul, mas por uma demanda, uma necessidade familiar, eu precisei vir rapidamente a Santa Maria. O Dr. Gustavo abordou muito bem, e eu gostaria de voltar, se me permitem, à questão da MP 927, em especial no artigo 29, porque à medida que eu fui lendo e buscando entender a redação e aquilo que depois veio acontecer, a leitura que eu faço é que nós saímos do 8 para o 80, ou talvez do 80 para o 8, em relação ao que foi o início, e depois com a decisão do STF. Porque, num primeiro momento, a análise desta MP, em especial do artigo 29, eu acredito que colocaria como todo e qualquer trabalhador que viesse a ser acometido, porventura, da Covid-19, não teria preservado o enquadramento, ou a discussão sobre o enquadramento e o possível nexo causal. E quando a gente olha isso em trabalhadores, e claro que como médico eu tenho sim meu lado prevencionista, sobretudo dentro das empresas, mas quando a gente olha, conforme o próprio Dr. Gustavo falou, aqueles profissionais que estão na linha de frente, cujo programa de controle médico de saúde ocupacional nas empresas, em especial dos hospitais, as instituições de saúde, e tem dentro do seu programa de controle médico de saúde ocupacional o agente biológico previsto, me parece que este foi, talvez, na minha impressão, o entendimento que o STF buscou preservar. Como o próprio Dr. Gustavo falou, não se referindo a todo e qualquer trabalhador que, porventura, a partir de agora, venha a se contaminar, venha a ser portador, o nexo causal. Então, a gente não vai engessar, não tem uma medida que possa descaracterizar para todo e qualquer trabalhador o nexo, em especial os profissionais da área de saúde, da linha de frente. Isso vale para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, por vezes, inclusive, algum vigilante de um serviço de saúde, o motorista da ambulância que transporta esses passageiros, mas também não o outro extremo, que são aqueles trabalhadores da indústria, do comércio, de outros serviços que não estejam diretamente expostos a agentes biológicos. Aliás, na semana passada, numa reunião que eu tive com o gerente do Ministério do Trabalho e Emprego de Caxias do Sul,
ele me fez uma pergunta sobre... Porque havia uma dúvida, em especial por parte de engenheiros de segurança, sobre a necessidade ou não de se incluir as medidas de contingenciamento, o plano de contingenciamento, que advindos tanto da portaria 283, como de normativas da Anvisa, enfim, dos próprios decretos municipais, e isso muda conforme a cidade. Cada município tem, por vezes, detalhes nos seus regramentos, e a gente pode comentar melhor sobre isso. Houve um questionamento por parte dos engenheiros de segurança se seria oportuno colocar o plano de contingenciamento dentro do programa de prevenção de riscos das empresas, o que foi completamente rechaçado pelo próprio gerente do Ministério do Trabalho, onde ele sinalizou que, em momento algum, ele recomendaria que uma empresa considerasse no seu programa de prevenção de riscos o plano de contingenciamento frente à Covid-19, porque isso seria assumir como o risco da atividade ou da empresa a presença da Covid-19. Da mesma forma, uma vez não fazendo parte do programa de controle médico, do programa de prevenção de riscos, não deve fazer parte do programa de controle médico de saúde ocupacional. Porque os riscos que nós trabalhamos e que vão ser objetos, vão ser considerados dentro de um programa de prevenção de riscos ambientais e, por consequência, irão formar o programa de controle médico, são aqueles riscos inerentes à natureza da atividade. Aqueles riscos que, pela sua intensidade, a sua concentração no ambiente do trabalho, pela natureza do trabalho, estes riscos irão compor o programa de prevenção de riscos ambientais, o chamado PPRA, né? E também o programa de controle médico. Então, isso é algo que eu gostaria de deixar claro aqui, né, que, como médico do trabalho, o que a gente está vivendo agora é algo completamente atípico. Precisamos, sim, ter um plano de ação, as empresas precisam estar atentas a isso, porque no momento em que se abre margem à discussão sobre um eventual nexo ocupacional, com certeza, não tenho dúvidas que demandas nesse sentido existirão. Dali a discutir se configura nexo, não configura, bom, aí o jurídico, a área jurídica, e os senhores sabem melhor do que eu a dificuldade, por vezes, nesse sentido. Mas a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, como uma recomendação para as empresas: separem as ações relacionadas à Covid-19 do PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos, assim como do PCMSO da empresa. Tenham esse plano de contingenciamento como um documento em separado. O Dr. Gustavo abordou também as etapas, de uma maneira, claro, resumida aqui que a gente fala. É importante que a empresa considere os trabalhadores desde a saída do seu domicílio até a saída da empresa após o expediente, em todos os cuidados que ela possa ter. Permitir que esses trabalhadores, porventura, com sinais ou sintomas que possam se confundir com a Covid-19, antes de vir para a empresa, já tenham um canal de comunicação direta com a empresa. Por vezes, claro, eu sei que a gente conversa isso muito em Caxias, mas daqui a pouco alguém poderia se aproveitar desse cenário, desse momento, para um ganho secundário. Até pode acontecer, mas eu acho que eu comentava por telefone com o Dr. Gustavo, o que eu agora como médico já tenho visto, que pelo cenário econômico que se desenha e pelo medo do desemprego, algumas pessoas já estão, inclusive, começando, alguns pacientes, alguns trabalhadores, inclusive, começando a omitir sinais e sintomas. Isso é preocupante, porque no momento em que a empresa organiza um plano de contingenciamento
e esse trabalhador, por vezes, omitir sinais e sintomas pelo medo do desemprego, isso, como médico, e em especial como médico do trabalho, eu diria que preocupa, porque esse sim representaria um risco de uma contaminação, não só para os familiares deles, mas até mesmo para os demais colegas. Então, nesse momento em Caxias, a gente já começa a se preocupar com esse aspecto comportamental por parte de determinados pacientes, trabalhadores que, pelo medo do desemprego, poderiam omitir sinais e sintomas. Então, é importante que a empresa adote um plano de contingenciamento. Uma coisa que eu costumo sempre recomendar como médico do trabalho, não basta eu elaborar um plano, por vezes colocar ele em prática e não documentar. Há que se fazer a documentação de todas essas ações que, porventura, a empresa que deve adotar nesse momento para manter a sua atividade, mas ela precisa documentar, registrar toda e qualquer ação que ela venha a fazer nesse sentido. Porque numa reclamatória trabalhista, por muitas vezes eu sou envolvido como médico perito, como perito assistente, e entre o discurso e a efetiva documentação, comprovação daquilo que foi feito como medida de prevenção, é que a gente percebe que faz muita diferença na hora de conseguir descaracterizar o nexo. Então, pessoalmente, como médico, eu entendo que parte da contaminação, ela diz respeito ao nosso comportamento, a ponto de observar que um dos lugares mais seguros que hoje as pessoas têm é no seu ambiente de trabalho. Com as medidas de contingenciamento adequadas, o trabalho ele se torna um local seguro. Mas, por vezes, a gente observa que fora do ambiente de trabalho, o comportamento das pessoas nem sempre, eu não estou querendo generalizar, mas muitas vezes a gente observa que o comportamento das pessoas não é um comportamento seguro e isso faria com que a gente pudesse se deparar com um trabalhador, e vai acontecer, né, considerando o cenário, considerando o conceito de uma pandemia, é natural que isso vá, dentro de uma questão de calendário, acontecer de termos casos de trabalhador testando positivo. Então, a partir do momento em que a empresa ela consegue demonstrar, ela tem registrado todas as ações que ela buscou adotar, e isso conversando com o próprio Ministério do Trabalho, isso fica difícil com que essa pessoa alegue que aquele nexo de causa se deu em relação ao trabalho dele. Agora, por vezes, se a empresa, mesmo adotando medidas de contingenciamento, ela não conseguir demonstrar através de registros, através de evidências documentais, por imagem, enfim, por registros, que as ações foram efetivamente adotadas conforme as recomendações, a gente teria, então, uma dificuldade maior de descaracterizar esse nexo. Eu não sei em termos de tempo, qual é o nosso tempo aqui, eu também me disponho a responder, porventura, questionamentos que venham de todos aqui presentes. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua explanação e pelas dicas, na verdade, pelas dicas recomendadas. Estamos bem de tempo. Eu convido a todos os participantes que quiserem, através da ferramenta do chat, de formular qualquer questionamento que queiram. Eu faria um comentário para o debate. O artigo da MP 927, o 29, que foi objeto de intervenção pelo Supremo, ele era psicologicamente e politicamente, ele era bom porque ele negava a Covid-19 como doença ocupacional, exceto se fosse provado o nexo causal. Então, tira do horizonte, né, essa preocupação, ou pelo menos minimiza muito. Agora, o Supremo chamou atenção para o problema e praticamente inverteu. Do jeito que o Supremo interviu,
parece que realmente as coisas vão acontecer nas empresas, é lá que vai se dar a contaminação. Chamou atenção para esse aspecto, ou seja, fez uma coisa totalmente equivocada, na minha visão. Não sei se vocês querem, a palavra está franqueada ao Gustavo ou a ti para continuarem um pouco mais, enquanto as pessoas formulam as perguntas. Obrigado. Bem, eu acho que o efeito benéfico dessa decisão do Supremo é que acabou chamando atenção para a necessidade, e o Dr. Marcos falou bem, né? Nós temos, às vezes, uma questão cultural, hábitos inadequados, né? De que, a partir do momento que ficou explícito que havia um risco, sim, do empregador responder por eventuais danos, né? Que ele tenha realmente o cuidado e invista na prevenção de seus trabalhadores, coisa que, ao contrário, poderia talvez não acontecer justamente por acreditar, bom, todos estão sujeitos em todo lugar, então eu não preciso tomar as cautelas. Esse talvez seja o efeito benéfico. Mas, de fato, se instaurou uma discussão e uma certa incerteza que, no geral, não é positiva. A OMS classificou essa situação que nós vivemos, de pandemia, como o maior desafio da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. De fato, acho que é uma situação não comparável a nada anterior além disso, né? E aí o Dr. Márcio citou também essa questão, de novo, do comportamento, né? Porque tem muita coisa em jogo, né? Então, as pessoas estão com medo de que suas empresas fechem ou de perder seus empregos, enfim, estão com medo de perder a vida, né? Há muito temor de várias coisas, e isso gera respostas comportamentais, às vezes, não as adequadas. Por exemplo, o trabalhador ocultar sintomas, né, com medo de que isso possa colocar em risco o seu emprego e assim por diante, ou o empregador não seguir determinadas recomendações para poder ter uma receita mínima que lhe permita manter a empresa em atividade. Mas das medidas preventivas obrigatórias, talvez a maioria delas são relativamente simples, né? E não implicam grandes investimentos. Algumas sim vão implicar, óbvio, um menor fluxo de clientes, enfim, ou de atendimentos, né? Mas talvez a mais importante delas seja o afastamento imediato das pessoas com casos confirmados de Covid-19 ou que tenham tido contato com casos confirmados ou que apresentem os sintomas, né? Essa talvez seja a providência mais relevante. E também, pegando um gancho nas colocações oportunas do Dr. Marcos, talvez a principal dificuldade nas ações em que se discute a responsabilidade por acidente de trabalho ou por doença ocupacional, né, seja justamente com a prova, né? A prova sempre é uma dificuldade considerável. Então, tão importante quanto seguir todas as recomendações ou seguir todas as normas ora vigentes, né, é que a empresa documente aquilo que ela está fazendo, né? Por exemplo, que mande as orientações para o empregado por e-mail, de modo a ter uma comprovação, ou então que entregue um documento e pegue a assinatura do empregado, né, dizendo, olha, estou te entregando aqui tantas máscaras, né, porque as máscaras reutilizáveis, elas, na verdade, têm uma duração, né, tem uma durabilidade e tem uma duração de uso, né, então não basta uma, por exemplo, então tem que orientar sobre as máscaras, tem que comprovar que entregou as máscaras e tem que comprovar que passou todas as orientações, né, bem dito, tanto do deslocamento para e do trabalho, né, e inclusive como o empregado deve se comportar para eventualmente atender o público, se a sua função envolver essa atividade, né. Então, isso tanto pode ser fotografias, por exemplo, do ambiente de trabalho para mostrar a distância, né, entre estações de trabalho ou da circulação, a comprovação de que o ar-condicionado foi limpo, né, através de notas fiscais ou laudos, enfim.
né? Toda sorte de providências que forem tomadas devem ser bem documentadas para eventual uso futuro, porque sim, muito provavelmente a maioria terá de discutir isso, né? O judiciário está funcionando em caráter de plantão extraordinário, né, em trabalho remoto, e isso fez com que as ações, a distribuição de ações caísse um pouco, mas, por outro lado, na Justiça do Trabalho nós já temos um boom de ações com tema relacionado à Covid-19. Não ainda, obviamente, de indenizações por contaminação, mas até em função dos desligamentos, né? Porque, por exemplo, uma discussão que se estabelece é a seguinte: olha, houve o desligamento já depois da eclosão da pandemia e não foi feito o exame demissional ou não foi feito o exame para a Covid-19 quando da dispensa. E, portanto, o trabalhador poderia estar doente. Eu não estou comprando a tese, eu só estou veiculando, né, uma alegação que nós já temos visto em ações que estão sob os nossos cuidados. O próprio Ministério Público tem eventualmente exigido não só a adoção de medidas preventivas, mas também, em alguns casos, questionado se têm sido feitos esses exames quando da dispensa de trabalhadores, né? Ora, se a empresa tomou os cuidados ou está em teletrabalho ou não teve nenhum caso, né, esse exame, me parece, não é uma exigência legal e não haveria motivo a justificá-lo ou a colocar em dúvida a validade desse desligamento. Mas eu estou vendo também que nós temos já algumas perguntas, então paro por aqui, deixo também, devolvo a palavra ao nosso mediador. Muito bem, Gustavo. Eu queria fazer um comentário antes de passar imediatamente às perguntas. Eu estive a semana passada numa empresa cliente e tive a informação de que nós tivemos 9 casos vinculados com a Covid-19, numa empresa de 260 empregados. O que ocorreu? Nessa hora, o empresário, enfim, os executivos da empresa têm que estar ao lado dos seus empregados, com certeza, e vice-versa, os empregados têm que se apoiar na empresa. Foi o que ocorreu. Assim que os casos iam sendo detectados, a empresa afastava imediatamente as pessoas. Isso foi muito bem recebido pelos empregados, foi muito bem compreendido, e o ambiente interno preservado e está em nível muito alto, porque a empresa está cuidando da saúde dos seus empregados também. Então, essa transparência, essa medida imediata de afastamento, a menor suspeição é extremamente importante. Eu vou passar a fazer as perguntas aqui, que temos várias já. A nossa colega Cláudia Bueno, está no chat, todos podem ver, ela fez a primeira pergunta. Eu tenho aqui como a pergunta da Cláudia Bueno, perguntando o seguinte: como podemos evidenciar eventual responsabilidade do empregado pelo contágio a fim de caracterizar culpa exclusiva da vítima, ou seja, não foi na empresa que ele se contaminou. Como é que nós podemos fazer isso? Eu vou passar essa pergunta, eu sei que é prova, mas é um pouco técnica, para o doutor Marcos. Como ele vê isso, doutor Marcos? Como vê essa questão? Como é que eu posso afirmar e sustentar que o empregado se contaminou por culpa sua exclusiva e, se possível, fora da empresa? Mais um motivo para que, dentro das ações que as empresas... Me ouvem? Mais um motivo para que as empresas, a partir da adoção de um plano de contingenciamento, antes de mais nada, permitam que o empregado, que o trabalhador, a partir da sua residência, antes de chegar na empresa, ele já tenha uma condição que lhe permita comunicar à empresa, permita informar a empresa se, porventura, no ambiente familiar, ou enfim, no ambiente onde ele esteve, fora da empresa, porventura ele teve contato. Ou se, porventura, ele passou a apresentar sinais e sintomas respiratórios, para que ele nem mesmo venha à empresa, uma vez portador de algum sinal, algum sintoma. Essa é uma doença que
muitas vezes no período inicial, a gente não tem ainda sinais e sintomas. Então, nós temos um indivíduo portador, já contaminado, mas ainda sem sinais e sintomas. Então, o que é importante? Que mesmo que ele esteja ígido, que ele esteja sem sinais, sem sintomas, que a empresa estabeleça um canal com todos os trabalhadores que lhes permitam informar, comunicar à empresa que teve casos, que teve contato com alguém, porventura, portador da Covid, ou se porventura este trabalhador teve sinais e sintomas sugestivos que possam concorrer com a Covid, para que ele nem mesmo venha ao trabalho. Entendo que se a empresa criar esse canal com o trabalhador, ela já está registrando, ela já está tendo um plano de ação para evitar a contaminação de outros trabalhadores. Outra ação importante que eu considero, nós tivemos na minha empresa uma situação recente onde um terceiro, não um trabalhador funcionário da empresa, onde um terceiro dentro da empresa sinalizou, e ele já estava dentro da empresa, ele sinalizou que havia testado positivo para a Covid. Imediatamente, ele foi conduzido ao serviço de saúde de referência e todos os colegas, os demais trabalhadores que tiveram contato por proximidade foram chamados pelo serviço de saúde e eles passam a ter, eles não foram dispensados do trabalho, o que nós chamamos de contactantes, eles tiveram um contato e não precisamos dispensá-los do trabalho, porém, nós monitoramos e documentamos a condição de saúde de cada um deles. Então, no momento em que a gente adota ações frente a alguém, se a empresa tiver uma ação que permita essa rápida intervenção, seja do serviço de saúde próprio da empresa ou do serviço de saúde de referência, eu entendo que isso minimiza. Eu só queria também aproveitar e comentar, assim, dentro da área de riscos biológicos, como que eu, por exemplo, num hospital, quando um profissional de saúde se contamina, digamos, num procedimento cirúrgico, com o paciente fonte soro positivo para HIV, e eu venho a ter um acidente biológico, e esse profissional faz a soroconversão, ou seja, ele também se torna soro positivo, nós temos elementos médicos que nos permitem demonstrar, através de uma analogia da cepa viral, se aquela soroconversão, aquele HIV que um profissional de saúde, porventura, adquiriu, realmente decorre daquele acidente que ele teve com um paciente durante um procedimento. Já com a Covid, em função do próprio comportamento do vírus, das características desse vírus, isso não é possível até esse momento. Ou seja, se eu estiver trabalhando com uma pessoa Covid positivo, eu não consigo, tecnicamente, do ponto de vista biológico, demonstrar se a minha cepa viral é igual ou corresponde à cepa viral do colega com quem eu estava trabalhando. Isso com a Covid-19 não é possível até o momento. Obrigado, doutor Marcos. Nós temos aqui, não é propriamente uma pergunta, mas é muito interessante, porque me parece que é o que se tem que fazer. A Kelly Matos, da Ascar, ela faz o seguinte comentário no chat: estamos orientando os empregados com sintomas gripais ou que tenham tido contato com pessoa suspeita ou positivo a registrar tal fato por e-mail e, diante disso, estamos deixando esses empregados em isolamento domiciliar e teletrabalho por 14 dias, enviando em anexo a essa orientação, que também vai por e-mail, e junto anexamos os documentos do Ministério da Saúde sobre os cuidados domésticos do paciente em isolamento domiciliar por 14 dias. Acho que está absolutamente correta a orientação da Ascar, e até eu faço um link com o que o Dr. Marcos acaba de nos dizer, e mais uma dica importante: ele leva a prevenção, o Dr. Marcos leva a prevenção além do estabelecimento da empresa, além do recinto. Ele sugere esse canal
com o empregado para que ele nem saia de casa se ele estiver com algum problema, nem vá à empresa, ou seja, a prevenção se estende mais ainda, né? E nós temos algumas outras aqui, a nossa, obviamente, certeza de que muitas pessoas ouviram com atenção e querem algum esclarecimento através das perguntas, por isso que são importantes. Há uma pessoa que se identifica com Sá Weber aqui, dizendo o seguinte: realizamos um plano de contingência, mas não estamos fazendo os testes da Covid, afastamos as pessoas de risco. Qual a opinião de vocês quanto ao risco trabalhista? É o Sérgio, da Airplast de Montenegro. Ou seja, ele tem um plano de contingência, mas não faz teste. Afasta as pessoas que são os de risco, já pré-conhecidos. Né? Qual a opinião quanto ao risco trabalhista? Gustavo? Gustavo, tu poderias responder? Pois não. No caso, pelo que eu entendi, quer dizer, a empresa fez um plano de contingência, eu estou entendendo que isso signifique atender às normas vigentes, né? Mas não está realizando testes. Na realidade, talvez estivéssemos em situação bem melhor se tivéssemos a possibilidade de realizar amplamente testes, né? Isso foi até prometido ou noticiado, né? O governo, a certa altura, divulgou que teria comprado 40 e tantos milhões de testes, enfim, mas até agora isso não se concretizou na prática, né? Não basta querer, digamos, para realizar os testes, e até certo momento eles só estavam sendo feitos em alguns casos específicos, né? Então, me parece que não é uma obrigação da empresa realizar testes, né? Inclusive, se houver a suspeita de que alguém esteja contaminado, que aí eu também peço auxílio ao Dr. Marcos, né? A orientação é que o empregado procure o serviço de saúde, enfim, né? Para que seja avaliado, né? Mas havendo suspeita, isto é, se ele está com algum sintoma, né? Que pode ser talvez um mero resfriado, mas enfim, né? Ele deve ser afastado preventivamente até que isso seja descartado. Aí sim, ele pode se submeter a um teste que, dando negativo, permitiria ele talvez voltar, né? Passados os sintomas. Só complementando a fala do Dr. Gustavo e tentando esclarecer do ponto de vista médico a dúvida. O teste realmente, até o momento, ele não é uma obrigatoriedade por parte do empregador. Existem laboratórios, sim, que estão disponibilizando os testes, existem clínicas privadas que disponibilizam os testes, mas eu tenho visto muita dúvida e, por vezes, angústia por parte das pessoas em relação à testagem. Acho que na pergunta agora em debate aqui, que a gente está buscando esclarecer, eles colocam que foram afastadas as pessoas de risco. Num primeiro momento, as pessoas de risco são aquelas que possuem alguma doença considerada crônica, em especial na sua forma não controlada, na sua forma descompensada. Assim como também as pessoas numa faixa etária de 60, 65 anos, dali para mais. Estas pessoas seriam, no primeiro momento, de maior vulnerabilidade em relação ao agravamento da doença. A chance da contaminação, a chance de uma criança de 10 anos ou de uma pessoa de 70 anos se contaminar, ela é igual, a depender do seu convívio social com pessoas portadoras. Mas o que a gente tem que preservar é o agravamento que a Covid-19 pode representar nessas pessoas, ou de uma faixa etária maior, ou naquelas pessoas que, porventura, tenham uma doença considerada crônica. E aí eu quero abrir também um parênteses, aproveitando a pergunta aqui, porque nós também temos alguns entendimentos, por vezes, e até mesmo algumas recomendações distintas em relação a esse assunto dos crônicos. Em algumas
algumas demonstrações técnicas de literatura, nós temos lá que um hipertenso, por exemplo, é considerado uma pessoa de risco para a Covid-19 e, portanto, a empresa teria que afastar. Em outras frentes de demonstração, a gente tem que aqueles cardiopatas, aquelas pessoas que têm uma doença como hipertensão, doença isquêmica descompensada, é que seriam considerados de maior vulnerabilidade. Outro exemplo, gestante. Existem citações que dizem que toda e qualquer gestante deveria se afastar, por ser considerada de maior vulnerabilidade. Em outras citações, nós temos que as gestantes de alto risco é que se enquadram nessa condição. Ou seja, eu estou comentando isso porque as próprias normativas, as recomendações que nós temos, elas também não são iguais, né? Então, a gente tem situações muito dinâmicas em relação à Covid-19. Às vezes, o que a gente aprende na segunda-feira, pode ser que na quinta ou na sexta já mude de certa forma, mas eu concordo que sim, a empresa identificando trabalhadores que se enquadrem num grupo de risco, ela deve olhar diferente esses trabalhadores, né? E se o Dr. Sérgio me permite, eu gostaria de voltar até também na questão anterior, feita pela Kelly, onde citam a questão do afastamento por 14 dias, mantendo em teletrabalho. Aqui eu abro um parênteses, como médico do trabalho. Esse teletrabalho, evidentemente, vai ser para aquela pessoa que não apresente sinais e sintomas que possam comprometer até mesmo o teletrabalho. Porque se, porventura, o trabalhador tiver sinais e sintomas que não lhe permita o trabalho dentro da empresa, ele também tem que ser observado de forma diferente a nível de teletrabalho. Pode ser que ele deva estar sob o abrigo de um atestado médico, ou seja, ele não deveria estar exercendo essa atividade. E mais, se porventura uma determinada atividade for considerada essencial para aquele trabalhador, melhor dito, é considerado essencial na sua função, e porventura ele relatou que teve contato, ou apresentou, melhor dito, sinais e sintomas que possam concorrer com a Covid-19, o que eu recomendaria para a empresa? Que existe sim a alternativa da testagem, com critérios, mediante critérios, caso ela possa lançar mão da testagem, por vezes vale a pena para a empresa realizar o teste, volto a dizer, com critérios, né? E o que critério seria esse? Eu tenho que ter no mínimo de 7 a 10 dias, pelo menos 7 dias do início dos sintomas, para que a empresa possa fazer a testagem desse trabalhador. Se os testes não demonstrarem de maneira confiável que a pessoa não está portadora da Covid-19 e clinicamente ela já estiver bem, não teria por que ela cumprir 14 dias de afastamento, estando clinicamente bem e com critérios na testagem. Então, só voltando um pouco no questionamento anterior. Obrigado. Doutor Marcos, excelente a sua complementação e voltando lá às colocações da Kelly, não é? Excelente. Eu quero dizer que eu passei a ser um grande admirador dos médicos nessa epidemia da Covid-19 pela calma, pela paciência com que todos estão demonstrando ao tratar do tema. Vocês estão assim sendo extremamente didáticos e calmos, é uma coisa que me impressiona muito. Eu até tive a oportunidade de ler, durante a pandemia, um livro clássico de Albert Camus, cujo nome é A Peste, e a figura central do livro é exatamente um médico que atua e que vive a peste durante todo o período. É impressionante a fleuma, a calma e a
a didática dele. Enfim, estou lhe cumprimentando pelos esclarecimentos e pelas valiosas dicas, vou repetir, que estão sendo dadas. Eu tenho aqui uma manifestação de um colega ilustre, que é um mestre em seguro, em seguros, e ele está nos trazendo exatamente esse assunto. O Juliano Ferrer nos diz o seguinte, deixa eu só localizar aqui. Fica ele, né, o Juliano, refletindo sobre qual será o comportamento das seguradoras, e ele é especialista nesta área, ao assumir riscos nas apólices de responsabilidade civil do empregador, especialmente nos ambientes flagrantemente expostos, ou mesmo nos demais ambientes de trabalho. Acham possível que a Justiça do Trabalho, mesmo que pontualmente faça interpretação da não necessidade de prova do nexo causal pelo empregado nos locais não expostos? A pergunta é mais técnica, né? Não sei se o Dr. Marcos ou o Gustavo quereriam responder. Ou seja, ele tá perguntando se a Justiça do Trabalho, ainda que pontualmente, possa interpretar que não será necessário prova de nexo causal nos locais onde não há grande exposição. Isso está dentro do tema que o Gustavo abordou na legislação vigente, né? Quem sabe o Gustavo comenta. Pois não, eu tinha lido a pergunta do Juliano. De fato, me parece que há sim esse risco, né? Não será a posição majoritária, mas certamente haverá magistrados que tentarão, no mínimo, digamos, inverter o ônus, ou seja, considerarão, talvez, que, tendo o empregado sido acometido pela doença, né, que presume-se a responsabilidade, estando trabalhando à época, né, caberia à empresa, no mínimo, demonstrar, então, que não haveria nexo. E isso poderia ser feito através da prova de cumprimento de todas as medidas exigidas, talvez de que nenhum outro trabalhador da empresa tenha também sido contaminado, por exemplo. Né? Mas me parece sim que haverá esse risco, por isso a importância das medidas de prevenção, né? Do cumprimento delas. Há uma outra pergunta que eu vi aqui também, no sentido de que se deveria ser afastada, enfim, um empregado teve sintomas e foi então afastado preventivamente, né? Se os colegas que tenham tido contato com este empregado também deveriam ser afastados. Me parece que a exigência, e aí o Dr. Marcos talvez possa me ajudar, a exigência da lei não é nesse sentido. Deveriam ser afastados aqueles comprovadamente contaminados, né, ou aqueles que tenham tido contato com os comprovadamente contaminados, ou os que tenham sintomas. Ou seja, eu apresento sintomas e aí sou afastado preventivamente. O colega que divide, por exemplo, o ambiente de trabalho comigo e que não tem nenhum sintoma, ele poderia continuar trabalhando, a menos que ele venha apresentar sintomas. Aí também ele deveria se afastar ou ser afastado. Bom, isso eu vou usar novamente o exemplo que nós tivemos recentemente na minha empresa, onde não um trabalhador funcionário da nossa empresa, mas de uma empresa prestadora de serviço, testou positivo. Ele sinalizou que havia testado positivo. E aí já demonstra, né, o quanto essa empresa, enfim, não criou uma linha de comunicação com esse trabalhador a ponto dele sinalizar isso dentro do ambiente de trabalho, ao invés de, através de uma ligação telefônica, de uma mensagem via internet, ter feito isso. Mas o fato é que ele estava dentro do ambiente fabril e trabalhando com mais 4 pessoas, né, no seu entorno. Sendo que dessas 4, uma dessas pessoas estava mais distante, porém ele dividia objetos de uso compartilhado. Meia hora ficava com um, meia hora ficava com outro, voltava para ele, voltava para o outro. Então, é bem um exemplo prático. O que nós fizemos? Tão logo tomamos conhecimento dessa informação, ele foi direcionado para o serviço de saúde de referência para poder avaliar a condição clínica dele. Testou positivo, mas ele precisa ter uma avaliação médica.
Vocês devem estar acompanhando bastante essas discussões que a gente tem agora com relação a qual o momento ideal de se adotar um tratamento. Muitos dos protocolos, e eu vi protocolos de grandes empresas a nível Brasil, sinalizando que se o paciente não apresentar sinais e sintomas de moderado a grave, fique em casa. Mas eu tenho procurado orientar as empresas que esta não deve ser uma decisão por parte da empresa dizer que ele apenas fique em casa. Sim, ele não vem para a empresa, mas a recomendação que a gente tem que passar, o serviço de saúde da empresa tem que passar, é para que ele procure o serviço de saúde de referência, ou que faça contato com o médico de confiança, ou enfim, pelo menos com a UBS do bairro, para aqueles que não dispõem de plano de saúde, para que recebam a informação, a orientação adequada do seu médico sobre iniciar ou não um tratamento. Nós não vamos entrar aqui nessa discussão, mas eu só saliento essa importância porque eu vi muito protocolo de empresa sinalizando que a pessoa, se tiver apenas sintomas moderados a grave, é que ela deve procurar o serviço de saúde. Eu deixo essa observação para que parta sempre da empresa, que ela oriente o trabalhador para que busque orientação no serviço médico. Então, o que nós fizemos? Esse trabalhador, nós trouxemos ele para o serviço de saúde e os outros 4 trabalhadores que trabalhavam próximo ou em contato indireto com ele, nós não afastamos do trabalho, mas nós registramos identificamos os trabalhadores e passamos a exercer uma vigilância sanitária sobre cada um deles, aonde de 2 em 2 dias, mesmo que eles não nos procurem, né, a empresa procura esses trabalhadores. E isso fica documentado, né, que foi feito contato com a pessoa no dia tal hora, aonde foram questionadas algumas perguntas com relação à eventual apresentação de sinal ou sintoma. A gente afasta aquele trabalhador que, como o Dr. Gustavo sinalizou, que porventura vem apresentar sinais e ou sintomas que possam concorrer com a Covid-19. Né? E isso já está amplamente divulgado, né? Qualquer sinal, sintoma, a exemplo de dor de garganta, a exemplo de febre, a exemplo de coriza, a exemplo de tosse, a exemplo de dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, né? A gente, infelizmente, nesse momento, a gente não tem como descartar que não poderia ter a Covid-19 inicialmente ali se manifestando. Então, estes trabalhadores que sim, eles vão precisar ir para um isolamento domiciliar, devem receber por parte do trabalhador esta recomendação por escrito, para que mantenham o isolamento domiciliar, para que procurem, para que façam contato com o seu médico assistente ou com o serviço de saúde de referência, para receber daquele profissional as devidas orientações no que diz respeito a eventual tratamento ou não, e podendo, né, depende, como eu comentei antes, a partir do 7º dia, a critério do empregador e também a depender da condição clínica do trabalhador, mediante testagem, poder abreviar esse período de 14 dias. Doutor Marcos, tem uma outra pergunta bastante tecnológica aqui, do Nereu, que é o nosso presidente do Sindicato da Indústria de Celulose e Papel de Santa Catarina, nosso amigo. Ele pergunta ao doutor Marcos se a instalação de túneis com ozônio, por onde os colaboradores passam antes de entrar na unidade fabril, se tem informação científica que comprove a utilidade do mesmo. A pergunta é interessante. Ela não é reconhecida, em primeiro lugar, pela Anvisa. Essa ferramenta, essa forma de descontaminação, vamos dizer assim, ela não é. Eu tenho na minha empresa, nós temos esse túnel, nós não nos utilizamos do ozônio nesse túnel, nós utilizamos um outro produto biodegradável, mas não no sentido de considerar isso como uma medida de higienização, apenas de desinfecção, eventualmente, de uma vestimenta, mas isso não pode
ser visto como uma medida que possa fazer com que um trabalhador eventualmente contaminado não representasse risco para outras pessoas. Então, a própria Anvisa não reconhece, Nereu, essa ferramenta do túnel como uma medida aplicável. Nós temos algumas outras perguntas, eu quero assegurar a todos, está muito interessante o debate e as perguntas também muito ricas. Nós vamos depois providenciar para responder a todos os que estiverem registrados no chat, porque o nosso tempo já está além do previsto, nós tínhamos previsto cerca de 1 hora, mas deixamos mais 30 minutos de possibilidade de prorrogação, vamos chamar assim, e nós estamos nos aproximando do final dele. Então, eu vou ver se ainda colho alguma outra pergunta aqui interessante. Eu estou lendo aqui para ver. Tem algumas manifestações no chat que não são propriamente perguntas, mas são informações bastante interessantes, bastante ricas. Aqui tem uma pergunta, por exemplo, no sentido oposto. O trabalhador considerado de risco por ter doença pré-existente ou sexagenários após afastado solicita o retorno à empresa. Como proceder? Dr. Marcos. Eu vou tentar só localizar a pergunta. Quem é que fez a pergunta, doutor Sérgio? Doutor Marcos, é a Daniela. Daniela, ela trabalhador pergunta... considerado de risco por ter doença pré-existente ou sexagenários após afastado solicitam um retorno à empresa. Como proceder? Bom, em primeiro lugar, não há uma obrigatoriedade de que essas pessoas, esses trabalhadores Daniela, que se enquadram nessa condição, que obrigatoriamente não possam trabalhar. É uma medida de controle que se recomenda que eles sejam mantidos ou em trabalho remoto, quando possível, ou, se porventura a atividade não permite o trabalho remoto, que o ambiente de trabalho onde essas pessoas estejam exercendo o labor, exercendo a atividade, respeitem as medidas previstas de distanciamento, onde esse trabalhador não deveria, por exemplo, ter atendimento a cliente, se for o caso, aonde ele não venha a ter uma proximidade profissional inferior, pelo menos a 2 metros, dos demais trabalhadores que pudessem, por essa proximidade no ambiente de trabalho, representar risco para eles. Mas o que eu chamaria atenção é que, à medida do possível, em parceria com o serviço de saúde da empresa de vínculo, o médico do trabalho ou a médica do trabalho fosse envolvido nessa decisão. Porque, claro que aqui a gente está generalizando. Eu vou pegar um trabalhador, porventura, com 65 anos, ou uma trabalhadora com 30 gestante, ou um trabalhador com 35, 40 hipertenso ou diabético, mas eu vou ter, por vezes, critérios diferentes. A medicina ela não é uma ciência exata, onde daqui a pouco a decisão do médico ou da médica vai ser igual para A ou para B. Pode ser que o serviço de saúde ocupacional da empresa diga que, ok, eu posso, e eu já fiz isso, né, em empresas, de liberar trabalhador, porventura, diabético, mas que está muito bem compensado com o seu quadro de diabetes. Vou usar um exemplo aqui do diabetes. Ele está muito bem compensado com diabetes, mas já tive outras situações em que o paciente estava com o seu quadro de diabetes muito descompensado. Eu não teria como liberar esse trabalhador, porque eu também, assim como eu tenho que olhar a saúde do funcionário, enquanto médico do trabalho, eu tenho que estar preocupado com a saúde da empresa também. Então, a regra, eu diria assim, ela não pode ser aplicada a todo mundo de maneira igual, mas não há nada que obrigue a pessoa, porventura portadora de uma doença pré-existente, a ficar afastado.
O que precisa é a empresa tomar, caso venha precisar, ou o próprio trabalhador manifeste o desejo de retornar ao trabalho, para que ele possa voltar numa condição segura, né? Respeitando medidas de distanciamento, principalmente higienização do ambiente de trabalho, disponibilização de água e sabão ou de álcool gel. Uma coisa importante nessas épocas, ventilação natural. A ventilação natural faz muita diferença num risco maior ou menor de contaminação. Doutor Marcos, muito bem respondido e, de certa forma, a Neila, nossa colega da Navegação Aliança, da Trevisa, teve a sua pergunta respondida nos seus comentários agora. Entendo que já foi respondida, uma pergunta muito interessante também. A questão de pessoal de grupo de risco que não tenha propriamente a idade, né? Enfim, e o médico do trabalho é a pessoa para resolver isso. Tem alguns agradecimentos aqui. Eu vou, dado o tempo, eu vou pedir a vocês dois, por favor, que encaminhem a conclusão da sua manifestação, porque nós estamos realmente com o tempo limite. E mantenho o compromisso de responder àqueles que fizeram perguntas que não foram objeto de solução durante a exposição. Manifesto, antes de vocês falarem, apenas um agradecimento muito grande da Juchen Advocacia, Dr. Marcos, pela sua disposição em nos ajudar a todos aqui, de uma forma muito esclarecedora. E eu noto que eu escuto e o senhor sempre fala na minha empresa. E eu fiquei na dúvida se é a sua empresa é do ramo médico ou se é a empresa a qual o senhor dedica o seu conhecimento profissional. Mas como não foi identificada, eu deixo a seu critério. Mas lhe agradeço muito, foi muito rica a sua participação. E ao Gustavo também, e peço que cada um de vocês, em 2 minutos, conclua a sua participação. Muito grato. Tentarei ficar nos 2 minutos. De fato, não há obrigatoriedade dos grupos de risco serem dispensados do trabalho, né? A menos que, eventualmente, o trabalhador consiga um atestado dizendo que ele não deve trabalhar nesse período. Havia uma outra pergunta que eu vi aqui, eu vou aproveitá-la para fazer um gancho, sobre o eventual nexo, a responsabilidade do empregador pela eventual contaminação do transporte. E não há equiparação. Acidente, trajeto é acidente, não há doença ocupacional no trajeto. Porém, o empregador, portanto, me parece que não haveria nexo, em princípio. Mas o empregador ele tem o dever de fornecer máscaras para uso no transporte. E, portanto, ele tem que se desincumbir desse dever. Feito isso, me parece que não, ainda que se pudesse, de alguma forma, comprovar, o que é praticamente impossível, que a contaminação se deu no transporte, não haveria responsabilidade do empregador. Mas eu disse que queria fazer um gancho, porque a legislação estadual, doutor Marcos, ela fala em distanciamento interpessoal de 2 metros, como regra. E depois há um certo dispositivo que diz o seguinte: se forem fornecidos equipamentos de proteção individual, e me parece que a máscara facial, em que pese ela não esteja lá na norma regulamentadora do extinto Ministério do Trabalho, como tal, para efeito de contaminação pelo Covid-19, nesta norma estadual ela é entendida como um equipamento de proteção. E a norma obriga a todos a utilizarem máscara permanentemente em ambiente coletivo, nas vias de circulação, no transporte público, nas ruas. Ou seja, no trabalho nós temos que usar a máscara permanentemente. Assim sendo, essa distância interpessoal poderia ser reduzida para 1 metro. Não sei se o Dr. Marcos concorda com esta opinião. Eu antes de encerrar, queria também fazer um comentário, trazer uma informação que eu havia referido mais cedo, de que no projeto de lei de conversão da medida provisória 927, o relator adotou a seguinte solução: a regra de que, durante esse período de enfrentamento da pandemia, fica, em princípio, reconhecido o nexo entre as atividades laborais em serviços de saúde que impliquem contato direto com o paciente infectado, suas secreções ou material contaminado e o adoecimento do trabalhador por Covid-19, salvo prova em contrário. Ou seja,
haveria um nexo presumido para os serviços de saúde que implicassem contato direto com o vírus. Por outro lado, em relação aos demais trabalhadores, a adoção pelos empregadores das medidas cabíveis para a proteção e segurança do empregado afastaria o nexo causal, salvo prova em contrário. Depois há uma outra disposição sobre efeitos previdenciários, que eu não vou abordar aqui, até pelo tempo, né? Mas ele adotaria essa regra, então, visando que foi uma solução, até me parece razoável no sentido de disciplinar a questão. Eu trago apenas como informação e subsídio. E, por fim, agradeço ao nosso mediador, agradeço a todos pela atenção e agradeço especialmente ao Dr. Marcos por ter aceito o nosso convite e se disponibilizado para participar e compartilhar com todos os seus conhecimentos, que são relevantíssimos nesse momento. Eu vou só, antes de me despedir, então, aproveitando a colocação do Dr. Gustavo com relação à medida de distanciamento com e sem EPI. É isso, sim, de fato, né, que a gente observa pela medida estadual, no plano de contingenciamento, que aquelas pessoas que, porventura, não portam EPI, e nesse caso, por se tratar de uma doença, a exemplo de uma pandemia, né, uma questão biológica, sim, é a adoção do uso de máscaras. Né? Então, a partir do momento em que o trabalhador se utilizar da máscara, ele estaria autorizado a ter uma proximidade maior com os demais colegas, não inferior a 1 metro, sempre respeitando 1 metro dali para mais. Uma observação importante, claro, aqui eu não sei quantas cidades a gente está conversando, mas uma observação que eu faria, observem não apenas o regramento estadual, né? Por vezes o decreto... Doutor Marcos, estamos com São Paulo na webinar também, vai até São Paulo. Perfeito, perfeito. Então, o que eu só lembro a todos que, além do regramento estadual, observem sempre o regramento municipal. Cada cidade tem o seu decreto municipal. Na minha cidade, Caxias do Sul, o distanciamento fala em 2 metros, né? Ou seja, pode mudar conforme o município, né? E antes, o doutor Sérgio também, o senhor sinalizou, quando eu falo na minha empresa, até porque eu me refiro à minha empresa, aquela que eu represento enquanto conselheiro médico, o GEAT. Eu tenho, sim, a minha clínica privada em Caxias do Sul, mas eu represento, eu sou médico do trabalho desde 2002 nas empresas Randon de Caxias do Sul. Né? E são as empresas Randon, não só em Caxias, como a nível nacional também, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, que eu acabo representando junto ao GEAT, que é um grupo de estudos de ambiente de trabalho da Fiergs. Então, quando eu me refiro àquilo que nós praticamos na empresa, eu estou me referindo às empresas Randon. Bom, eu sei que tem mais perguntas aqui, né? Exemplo do senhor Rogério Salton, da Gleice e outros aqui que eu não consigo ver todos, mas eu faria o seguinte, eu me comprometo, o escritório Juchen tem o meu e-mail e eu deixo aqui essa autorização prévia e faço questão de responder a cada um dos questionamentos que aqui vieram e que a gente não conseguiu responder pela questão do tempo, mas não guardem eles. Peguem eles e caminhem para nós, pode ser através do próprio escritório do Dr. Gustavo, Dr. Sérgio, para que eles repassem para mim, ou se quiserem passar direto com a autorização do escritório, eu vou ter o maior prazer em responder, não só esses que porventura vocês fizeram aqui, mas outros que, por se tratar de uma situação tão dinâmica, hoje a gente lembra de uma coisa, amanhã, depois, a gente se depara com outra dúvida, e para mim vai ser um prazer responder ou diretamente ou através do escritório Juchen. Eu faço questão de poder, dentro daquilo que eu sei, claro, do que eu aprendi até o momento, de poder responder as dúvidas de cada um aqui. Tá? Algumas eu sei que vieram as perguntas, mas que na nossa fala, em algum momento, também já ficou respondido, mas
por favor, encaminhem as dúvidas que eu me comprometo em responder cada uma delas. Eu queria fazer um agradecimento, para mim é uma honra. Eu conheço o Dr. Sérgio e o Dr. Gustavo de nome, né, e não nos conhecemos pessoalmente, mas se em algum outro momento vocês tiverem a necessidade, por favor, contem com a gente. Eu fico à disposição para voltar a conversar sobre esse tema. A gente está numa fase ainda, eu diria, inicial de aprendizado, e antes o Dr. Sérgio, no início da sua fala, fez uma citação até que me deixou mais preocupado do que falou já em pensar daqui a 50 anos pós-pandemia. Eu não imaginava que seria para tanto, mas acredito que os desdobramentos, assim, a gente vai, não só pelas questões negativas, mas certamente pelo aprendizado enquanto sociedade, enquanto pessoas, daqui para frente eu espero que também tenhamos coisas positivas, tenhamos coisas boas para crescer, para aprender, para se desenvolver, enquanto não apenas médico, engenheiro, advogado, mas também enquanto cidadão, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Eu fico sempre à disposição de vocês, foi uma honra, foi um prazer, e contem comigo, a gente fica à disposição. Doutor Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Excepcional a sua participação, nos honrou muito também e certamente enobreceu aí o webinar. Mas a palavra final, então, é de agradecimento a todos pela participação. Muitos amigos queridos que a gente não tem visto pela pandemia, mas agora vê-los aqui participando do webinar é uma grande satisfação, uma grande alegria, que todos fiquem bem e se preservem. Muito obrigado, estamos encerrando aqui agora e vamos providenciar para responder as perguntas eventualmente não respondidas. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar. Muito grato. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Até logo. Até logo, doutor Marcos. Muito obrigado. Obrigado.